Meu colega de turno, né? Do relator. A apresentação. Presidente, eu apresentar na sequência 41, 39 e 40, por conta da forma como eu fiz os acórdons, fica mais fácil de relatar dessa forma. Foi como eu apresentei na ausência do presidente na sessão anterior. Então, começando pelo 41, que é ano calendário 2005, recurso da contribuinte contra o acórdão 1401-002-279. A discussão, a exigência é de preço de transferência por recálculo do PRL 60. A contribuinte pretendia exame de seus cálculos quanto a método alternativo. O recurso especial da contribuinte não teve seguimento quanto à legalidade da IN 243 e juros sobre multa. O RESP com segmento se refere à questão do preço CIF-FOB, né, a inclusão ou não dos fretes seguros e tributos, com base nos paradigmas 9101-001-166 e 108-09763. E também a discussão quanto à prova do método mais benéfico, com base no paradigma 103.22.017. A contribuinte defende que a admissibilidade se alinhe ao acórdão 322-2010-11. A Procuradoria observa que o paradigma CIF-FOB tiver em conta outro contexto jurídico e argumenta em favor do mérito em contra-razões. Houve petição pedindo cancelamento do lançamento em razão da decisão do recurso voluntário por voto de qualidade, mas o pedido foi indeferido pela presidência do CARF. Então, esse é o acórdão base. O que muda nos outros? Passando ao 39. Aqui também decisão, recurso da contribuinte contra o acórdão do mesmo colegiado. Neste caso, houve também desconsideração de método PIC, mas a DRJ afastou a exigência e o recurso de ofício foi improvido sem recurso da Procuradoria. O recurso da contribuinte não teve seguimento quanto à legalidade da IN, juros sobre multa, também não, nesse caso não teve seguimento quanto à comprovação do método mais benéfico. Então, a discussão nesse item 39 é apenas quanto a CIF e FOB com base nos mesmos paradigmas. A contribuinte também defende a admissibilidade alinhada ao 2010-11 e a Procuradoria aqui só questiona o mérito, só defende o mérito, não questiona o conhecimento como no anterior. As partes alteradas estão aí destacadas em azul. E o terceiro, que seria o 40, aí no calendário 2010, já é acórdão de outro colegiado, 1402002763. Aqui também era recálculo PRL 60, a contribuinte pretendia a aplicação do método PVL. O recurso da contribuinte não teve seguimento quanto à IN e juros sobre multa, teve seguimento quanto ao CIF e FOB com base nos mesmos paradigmas, e aqui também quanto à prova de método mais benéfico com base no mesmo paradigma, ela defende a admissibilidade da mesma forma quanto ao 2010-11. A Procuradoria observa que os paradigmas CIF e FOB tiverem em conta outro contexto jurídico e argumenta em favor do mérito, não questiona a admissibilidade do método mais benéfico. Então, basicamente isso. O intermediário tem um litígio mais estreito, porque não contempla a discussão quanto ao método mais benéfico. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegiado. Somente, a gente não pode deixar de volta aqui para essa sala de sessão. Bom, a gente realmente conseguiu retomar finalmente, seja a primeira de várias algumas. Presidente, você bem breve aqui, esse caso já teve uma vez iniciado no mês passado, e inclusive já é uma ocupação avançada em relação ao conhecimento.
Esses 3 processos têm disciplina dorsal referente a essa discussão da inclusão do frete no preço praticado. Então, eu vou fazer aqui uma única citação desses 3 casos, referente a camisa dessa questão. O que o contribuinte defende, isso já é um tema bem conhecido do colegiado, é o fato de a legislação não exigir essa consideração do preço praticado, até porque esse preço é contratado entre partes não vinculadas. Há um precedente citado no memorial, você está falando também recente, agora em 2021, final de 2021, é um precedente 005-748, que vai justamente nesse sentido, né? Abro aspas, dizendo que não há fundamento legal para a sua inclusão, se referindo à questão do frete, no cálculo do preço praticado. Então, só para reforçar essa posição do contribuinte, para os 3 casos, e em 2 dos casos tem também a discussão de quem seria o âmbito da prova para comprovar qual seria o método mais benéfico. Mais uma vez aqui, o contribuinte defende que quando a legislação impõe essa adoção do método mais benéfico, isso também é um dever da própria fiscalização de adotar, de considerar os métodos possíveis e já apontar no próprio auto de infração qual daqueles é o mais benéfico do contribuinte para fins do lançamento. Então, com essas 3 considerações, o contribuinte pede o conhecimento e o provimento dos seus 3 recursos. Obrigado. Eu que agradeço, doutor. Obrigado. Boa tarde, presidente. Eu vou ser breve também. Boa tarde, conselheiro Felipe, tudo bem? Boa tarde, conselheiro Felipe. Doutor Luiz, prazer de volta também. Presidente, a gente parou do conhecimento, salvo engano, do doutor Gustavo, jurista, da questão do CIFIPOB em relação aos acordos que foram trazidos como paradigma. Então, primeiro, em relação ao conhecimento do CIFIPOB, a gente tem aqui 2 paradigmas. Um Câmara Superior, o 9101, que eu vou parar de falar aqui do número, e um da Câmara, o 108. Para facilitar aqui. O 9101, na Câmara Superior, ele adotou como razão de decidir a lei 38 de 97. E aqui eu lembro o comentário do Dr. Roselli, feito na terça-feira, naquele outro processo de transformação do conhecimento. Diferentemente daquele caso, aqui a gente tem 2 INs diferentes, ou seja, são 2 legislações de fato diferentes sendo aplicadas. No nosso caso, de 243 de 2002, e no caso do paradigma da Câmara Superior, aí ele tem o 97. E a leitura do voto da doutora Cária deixa muito claro que essa foi a razão de decidir. Só para deixar mais claro aqui, né, que dizia aquela lei, o contribuinte poderia incluir o preço praticado, frete seguro e pergunta bandeira. Desde 2001, a fazenda mudou de opinião a receita e falou, não, você deve incluir para possibilitar a comparação entre empresas equivalentes. Eu vou entrar com isso aqui no meio, que é uma questão mais matemática, né, do que jurídica. Mas voltando aqui à admissibilidade. Esse acordo ele não se presta para provavelmente por isso, porque são acordos que tratam de legislações totalmente diferentes e essa foi a razão de decidir. Agora, o acordo mais complicado, mais complexo, 108, que foi exatamente a razão da vista. Por que a gente entende que não há paradigma aqui? Porque a razão de decidir desse acordo é que chama a atenção. O acordo foi favorável ao contribuinte. Então, isso pode gerar alguma confusão. O contribuinte venceu naquele caso. Só que a razão de decidir pela turma não aproveita o contribuinte desse caso. Ou seja, na nossa visão, aquele paradigma não reforma esse recorrido, que é o exercício básico para saber se é ou não divergência. E por que não reforma? Porque aquele paradigma, ele adotou como razão de decidir a ideia de neutralidade. Ou seja, eu devo comparar preço praticado e preço parâmetro com grandezas equivalentes para permitir uma comparação neutra. Essa tese, presidente, é a tese que está fazendo. É a tese que eu vou defender aqui, já após o conhecimento. Ou seja, o que a gente defende? O preço parâmetro e o preço praticado devem ser ou os 2 CIF, como era antigamente, ou os 2 POB, como passou a ser a partir de 2012, 42, 615. Então, a razão de decidir que aquele acordo adotou não reformaria esse acordo recorrido aqui. Ou seja, ele não aproveita o contribuinte nesse caso. Então, apesar da conclusão naquele caso ter sido favorável ao contribuinte, a razão de decidir não aproveita aqui o caso, e a gente sabe que divergência é formada pela razão de decidir, e não pela conclusão do acordo.
Então, é importante agarrar desse bem para saber o que de fato decidiu a turma. Então, naquele caso, o acordo 108, em nosso entendimento, não se presta também para provar aqui a divergência. Em relação a outra matéria, do método mais benéfico, primeiro aqui chamar a atenção que o taxa de discussão não é o momento em que o contribuinte pode alterar o método, segurante, o árbitro, a combinação, etc. Isso é outra delas. A questão aqui é, quando o auditor faz o orçamento, ele tem que apurar por todos os métodos possíveis para saber qual mais benéfico ao contribuinte. Eu digo isso porque a turma julgou, em outras oportunidades, a questão da mudança do método durante o pacto. Com rendimento favorável ao contribuinte, inclusive. Só que, nesse caso, essa matéria, inclusive, não foi conhecida em um dos processos, agora não lembro de qual especificamente, e o que subiu foi essa matéria do método mais benéfico, com uma forma bem antiga, da antiga terceira Câmara, do primeiro Conselho de Contribuintes, para os senhores verem que não há paradigma atual sobre o tema. E esse paradigma, curiosamente, ele foi reformado na Câmara Superior nesse capítulo do método mais benéfico. É o recurso da PFN. O recurso da PFN foi provido pelo segundo fundamento. Só que o fundamento do método mais benéfico houve o provimento do recurso da PFN. Mas a gente perdeu na conclusão. Mas, superando o conhecimento, que eu acharia que também não haveria divergência pela reforma desse acordo, por conta do acordo da Câmara Superior, de 2007, 8, relatoria do ex-conselheiro Marcos Vinícius Nery, no mérito aqui em relação ao primeiro, ao método mais favorável, ou melhor, ao método mais benéfico no momento do lançamento, o rendimento do CAF é tranquilo há anos, no sentido de que isso é um direito do contribuinte, o contribuinte tem o direito de apurar os preços de transferência pelo método mais benéfico, só que isso não é uma obrigação da fiscalização. A fiscalização não deve apurar os métodos por todos possíveis para saber qual seria o mais benéfico ao contribuinte. Então, o direito do contribuinte, que é o método mais benéfico, gera o dever da fiscalização de observar aquele método e desqualificá-lo se não houver concordância com aqueles critérios. É só isso. Não há obrigação do fiscal de realizar o controle de todos os métodos possíveis. Isso é tranquilo aqui no caso, é muito tempo que se fala assim. Não é, porque o contribuinte não conseguiu trazer um paradigma mais atual, um paradigma de 2003, 2004. E agora, aqui para o mérito, digamos, mais quente do processo, que é a do preço seguro, a inclusão do preço praticado, vou tentar também ser muito objetivo aqui. Como eu falei, presidente, a questão aqui é mais matemática do que jurídica. Por que eu digo isso? Preço de transferência é a comparação entre o preço praticado e o preço parâmetro. A comparação matemática. Qual a tese está fazendo? Olha, para eu fazer uma comparação matemática, uma fórmula, eu preciso comparar grandezas equivalentes. Eu não posso comparar grandezas desiguais. E aí eu tenho dois caminhos para isso. Ou eu vou excluir o frete seguro e imposto de importação do preço parâmetro, porque eles estão contidos no preço parâmetro pela metodologia de cálculo do TRE, são custos de aquisição do produto, e a prova disso é que a nova lei deve ter o quê? A exclusão dessas parcelas do preço parâmetro calculado pelo método TRE, que comprova que essas parcelas sempre estiverem incluídas no preço parâmetro, porque senão não haveria como contribuinte fazer essa exclusão a partir de 2012. Mas voltando. Ou eu excluo as parcelas do preço parâmetro e comparo o preço parâmetro FOB com o preço praticado FOB, ou, como era na sistemática anterior de 2012, eu incluo as parcelas no preço praticado para comparar o preço praticado CIF com o preço parâmetro CIF, que era o que existia antes de 2012. A questão é matemática, é de neutralidade, é de contrapartida. Não é uma questão jurídica no sentido abstrato. Inclusive, a Fazenda concorda que essas parcelas são pagas a partes não vinculadas, portanto, não são passíveis de manipulação, mas a questão aqui não é essa. A questão é simplesmente de possibilitar a comparação entre grandezas, entre termos equivalentes. A questão matemática. O presidente Engenheiro deve saber isso aqui já de muito tempo já. Então, conselheiros e conselheiras, eu agradeço pela atenção e fico à disposição para averiguar esclarecimentos, pedir, primeiro, no conhecimento dos recursos do contribuinte, e caso conhecido, seja negado o movimento, adotando certa tese definitiva. Obrigado. Obrigado, doutor Moisés. Parabéns. Agradeço aí a concisão. Doutora Adeli, estamos prontos. Bem resumidamente. Em relação ao FOB, né, eu não conheci do recurso da contribuinte em nenhum dos três processos. Em relação ao CIF-FOB, aqui começando pelo 41, mais uma vez. Aqui tem as duas questões, né? O paradigma 9101000166, que é aquele que foi editado com base na IN 38,
ele já foi, inclusive, rejeitado aqui, no caso TS-TEC, na relatoria não, caso BASF, na relatoria da Lívia, né, por ser outra legislação. E quanto ao... E é importante isso, porque o 1166 não é que ele se refere a um período de apuração sob vigência da IN 38, não. O fundamento de decidir é a fiscalização está incorreta porque a instrução normativa permitia ao sujeito passivo agir como ele agiu. Então, é uma interpretação calcada explicitamente na IN 38, de modo que não dá para transpor essas razões de decidir para o recorrido, que já não é num período em que não se contempla mais a aplicação da IN 38. Então, legislações diferentes e a legislação diferenciada do período é o fundamento de decidir desse paradigma do 1166. Quanto ao 108.09.763, ele não é possível afirmar que ele é da vigência da IN 38, né, embora ele seja bem antigo, mas o que existe é que ele recorrentemente aparece, talvez por ser o único acórdão daquela época de Câmara Baixa que afirmava essa possibilidade de desconsideração dos custos, seguros e fretes. Mas é interessante ver na argumentação dele que ele não faz isso sob a tese defendida pelo contribuinte de que esses custos não se referem à pessoa vinculada. Ele faz isso justamente sob a tese da Fazenda de que assim se faz para se manter a neutralidade, para você ajustar a outra base em comparação com os outros valores que estão sendo comparados. E ele faz isso a partir do exame de provas dos autos, o que dá a entender, na minha visão, que aquele processo ele apresentava um contexto fático diferente, onde possivelmente o outro lado de comparação já estava ajustado também pela exclusão de fretes e seguros. Para mim é muito importante que esse paradigma ele não decida sob essa premissa de exclusão por não ser pessoa vinculada, por não serem custos incorridos em face de pessoa vinculada. Ele decide em cima das circunstâncias específicas dos autos e justamente sob a premissa da Fazenda, que é de comparabilidade de bases com mesma formação. Então, nós temos recorrentemente afastado esse paradigma para caracterizar a divergência nessas circunstâncias. Tem o voto do Fernando, né, na TS-TEC, e o meu voto na Bridgestone nesse sentido. São abordagens diferenciadas, né, porque é realmente um paradigma de compreensão complexa, né, mas justamente porque ele não se alinha a essa tese da contribuinte, então também por isso ele prejudica bastante a caracterização do dissídio, e a única razão que eu vejo para se trazer esse paradigma para a divergência é não existir outro, né? Porque seria muito mais fácil demonstrar a partir de outro se existisse. Então, esse é um paradigma que acaba ali na busca que se fez na época para buscar, como não havia outro nesse sentido, esse é selecionado como o único possível, e ele apresenta todas essas deficiências, por isso a gente tem reiteradamente não admitido ele. Em relação ao método mais benéfico, temos aí seguido na linha do voto da Lívia no 9101005837, em relação a esse paradigma 103.22.017, porque ele foi reformado pela Câmara Superior e lá há muito tempo, né? Então, esses recursos especiais todos que analisamos aqui mais recentes já são posteriores à reforma, né? Então, eu acredito que tenha sido até unânime essas decisões aí no voto da Lívia de não conhecimento em relação ao método mais benéfico pautado no paradigma 103.22.017. Então, isso vale para o 41,
e vale para o 39, né? Deixa eu ver. E só o 40, deixa eu ver. Não, vale para o 41, para o 39 é só CIF-FOB, e no 40, aí sim são as duas matérias de novo, então voto mais amplo. São duas questões de conhecimento e as quais eu também nego o segmento. É isso, presidente. Obrigado, doutora Edeli. Doutora Lívia, a senhora tinha inaugurado divergência somente para conhecer na questão do visto do preço do CIF e FOB. Vamos continuar? O presidente, a gente discute muito esse paradigma. Ele, como a Adri falou, ele é o paradigma de compreensão completa. Ele, no mínimo, permite uma dupla interpretação que está sendo ali decidida. Então, eu acho que, na dúvida, eu preciso entender que ele é um paradigma que permite discutir e a gente analisa por isso. Brevemente, a emenda dele fala que vai desse caminho de compatibilidade, é verdade, mas ele está decidindo ali a inclusão no preço paralelo. Quando que a gente o fato é que você não sabe se o ajuste foi feito na base da comparabilidade. Só a emenda diz isso, mas eu aceito esse paradigma assim, acho que ele permite uma dupla interpretação para a gente. Por isso eu aceitar e o outro tema acho que eu lembro sim, ele para não conhecer. Então. Doutor Fernandes, já não tem voto? Sim, presidente, já me manifestei em outras situações, não tenho entendimento ou acompanho a relatora. Doutor Tozano? Eu fui também muito debatido, primeira vez que eu me deparei tive a mesma dúvida, a doutora Lívia deu me convencido, eu acompanhei a divergência. Doutor Matosinho? Acompanha a relatora. Doutor Alexandre? Divergência. Bom, doutor Gustavo, desculpa não ter colocado o senhor primeiro, Não, presidente. é que o senhor vai virar no problema. Não, na verdade, o que me convenceu aqui foi uma passagem do voto do diretor. A própria emenda deixa isso claro. Para mim, esse acordo é absolutamente convergente com o acordo foi. Mas eu não uso o voto. O problema é que ele usou mais preço praticado para mim de forma técnica. A emenda deixa claro para ele ali o que ele queria fazer. Para mim, ele está convergindo com o que está no próprio acordo de governo. Eu não consigo ver essa divergência. De fato, eu não consigo. Então, aqui, presidente, eu vou para ela. Só um detalhe, eu quero fazer a declaração de voto porque no precedente anterior eu acompanhei a Lívia. Sorte de ensino, tá? À medida que eu estou acompanhando do problema da admissibilidade, eu vou acabar indo e voltando aí, mas assim, eu vou fazer a declaração de voto para poder justificar essa minha posição, que é divergente de um julgamento recente. Obrigado. Doutora Lívia? Exatamente essa emenda, se você pegar só a emenda, você vai na tela do procurador. Mas se você ler o voto, você não vê isso. Porque o ajuste no voto vai ver que no preço parâmetro ele não se discutir o preço praticado, é o mesmo calculado pela autoridade lançadora. Só se discutir se incluir o preço parâmetro, você não sabe se tem no preço praticado. Então, você não sabe se incluir no preço praticado, se está equiparado. Você só sabe incluir no parâmetro. Você não sabe que está no preço praticado. Então, assim, não está em discussão aí, ninguém fala, não dá para saber. Aí você pode assumir que talvez tivesse também seguro no praticado, enfim. Mas nesse caso fica mais evidente que você está usando um paradigma. Porque eu pensei, se de fato eu acho que a gente não está conseguindo entender a matéria dele, como eu uso o paradigma. Não dá. A partir dessa premissa, eu consigo nem sequer saber se ele deu sobre isso. Para mim, eu acho que sim, é conveniente. Mas a premissa é que, não, porque tem uma confusão. Então, eu não consigo nem saber se ele deu de fato uma interpretação divergente do acordo de corrida. Eu peguei casos recentes que está assim, está tão genérico,
Olha, é uma divergência que simplesmente não aborda a matéria. Ou aborda a matéria tão confusa, não dá para estabelecer se de fato aquele racional se aplica aqui ou não. Entendeu? Então, assim, eu vou manter meu voto nesse sentido, mas eu vou fazer a declaração de voto só para deixar registrado para você. Pois não, doutor. Só um ponto, Gustavo, porque eu tive essa mesma dúvida sua, e aí realmente é uma coisa que não ajuda, mas se você for no contexto, o grande ponto aqui é o parágrafo do parágrafo 108, depois que ele fala que a gente tem razão quanto à interpretação, né, que as despesas de férias de seguro são despesas operacionais que necessárias. Ele fala, as despesas de férias de seguro foram efetivamente pagas para empresas não vinculadas, essas despesas deveriam ser neutras para fim de apuração de custos de transferência. E a questão aqui é a interpretação que se dá neutra. A Procuradoria vai falar é a neutralidade e o comparabilidade. E é aí que eu discordo. Porque o efeito, quando ele fala neutra, pode ser, para mim, totalmente do preço praticado. Ele não integra o preço praticado. O problema é o que é neutro aqui. Aqui, no contexto, ele está falando justamente pela premissa anterior. A recorrente tem razão, tem isso aquelas despesas de operações que é necessária. Desculpa. Foram efetivamente para empresas não vinculadas. Quando ele fala isso, ele fala como o frete foi pago para não vinculado, ele é neutro para preço praticado. Não entra no preço praticado. Para mim, o contexto aqui é esse. Sabe por quê? Porque todo mundo não incluía. O ajuste é justamente por causa disso. E a emenda realmente tem essa contradição. Mas, para mim, só para falar por que eu acompanhei ali, foi justamente por causa dessa passagem. Auditor Fernando, a última falar sobre o bendito conhecimento. Só vou falar para o Gustavo, porque senão eu fico ouvindo a palavra dos dois colegas, parece que eu fiz um absurdo, e ele ali, o outro, e os outros também tudo maluco. Né? Não é bem assim, Gustavo. Se você estiver maluco, você está maluco junto comigo, vamos ser internados juntos, não tem problema. Tá? E com a Procuradoria, vai ser um manicômio mais. Na verdade, assim, o conselheiro ele coloca duas situações. A convergência, que não está só na emenda, está na razão de decidir, né? E uma questão que, veja, esse era o único acórdão decidido dessa maneira, com essa conclusão. Né? E veja que não tem subir isso, justamente pelas características que o conselheiro aqui coloca, das questões de prova, ele fala da planilha, ele fala de como apurar aqueles valores, talvez por essas razões específicas nem tem recurso da PFN para subir isso. Se fosse simplesmente uma questão de tese, isso teria vindo para a Câmara Superior com maior facilidade, porque todos os outros acordos divergiam nesse mesmo sentido. Vocês cansaram de me ouvir ao longo desses dias que sempre teve uma interpretação ampliativa da admissibilidade. Porém, eu tenho que guardar um mínimo de coerência nessa questão ampliativa. Todas as outras ampliações que eu dei foi no sentido de não ficar adentrando nos paradigmas e no recorrido na situação fática do fato, para não conhecer. Nesse aqui, eu tenho que ser coerente com isso. Se é ampliativo, caprichar, bateu, olhou, tem a divergência, pronto. Nesse caso, não tem. Ou seja, para eu encontrar a divergência, eu tenho que mergulhar no processo e esmiuçar o processo como olhos de querer chegar. Não é uma só envolver o voto. Não me parece ser, até pelas considerações do Dr. Gustavo, que se debruçou a posteriori, depois de ter discutido, ouvido as discussões da turma, ele também não viu. Então, eu acho, com todo o respeito, a divergência, que é muito complicado admitir nesse sentido. Por quê? Normalmente eu admito para não chegar nessa situação. Então, estou sendo coerente com essa questão de não fazer um juízo tão profundo quanto a admissibilidade. Okay? Então, por isso, eu sigo a relatora.
Conselheiro, só para confirmar, para fim de anotação, por favor. No 39 e no 41 tem duas matérias, então, na verdade, a divergência é parcial, né? É isso? Divergente enorme, uma matéria só, então os divergentes conheciam. No 40, são duas matérias, então os divergentes conheciam parcialmente. E no 41 também duas matérias, os divergentes conheciam parcialmente. Parcialmente, em ambos os casos, apenas a primeira matéria. Estou entendendo que ninguém divergiu do método mais benéfico com acórdão paradigma reformado, né? Nesse método. Obrigado, doutor, obrigado, doutor Moisés. Se eu não estou confuso, nós temos agora o processo de número 47 da pauta. Não, desculpa, já foi, desculpa. Não, eu vou vir para trás, desculpa. Processo 55 da pauta, relatoria do Dr. Tozero, um recurso da Fazenda Nacional, interessado é Cerradinho, Dr. Nicolas vai fazer sustentação oral. Dr. Tozero, quando o senhor puder. Presidente, esse aqui vai ficar um registro, vai ser, eu acho que o mais rápido aí. Esse caso aqui é um processo bem complicado. Fala isso. É um processo bem complicado, teve ganho parcial, não, doutor, eu não lembro muito, se me corrija se eu estou errado, mas o fato é que teve duas diligências para saber exatamente o que teria sido de fato objeto de desistência após decisão CAB. E aí, em audiência, inclusive, o próprio patrono perguntou, pô, Zé, por que você vai colocar isso em pauta se já teve desistência? Porque realmente teve duas resoluções, já que incluiu o processo em pauta. Procurei outros, presidente, não tem matéria registrada, porque o contribuinte ganhou uma parte e a parte que havia sido julgada desfavorável foi objeto de desistência. Então, você pode ver na emenda que, considerando que a contribuinte, além de desistir do recurso especial, renunciou ao contencioso, esclarecendo, inclusive, que concorda com a cobrança dos valores que foram exonerados pela decisão de segunda instância, o recurso especial fazendário deve ser provido à luz do artigo 78 do RICAP de 2015, presidente. Então, eu já peço que o patrono já proferiu até o voto. Eu não acredito que ninguém vai divergir. Só pergunta, doutor Nicolas, se tem alguma consideração? Poderia ser sempre assim. Mas é exatamente isso, a existência do recurso especial do contribuinte e reconhecimento das matérias do uso da Fazenda Nacional. E todo o crédito tributário foi objeto de inclusão no TRT. Então, realmente não tem mais nenhuma controvérsia. Obrigado, presidente. Obrigado, Marcelo. Você não foi nessa dele. Só vai errar no resultado do jogo de hoje. Então, volta brilhante, né? Registrado divergente era o próprio Tozelli, né, na matéria, né, Tozelli? Mas você evoluiu de entendimento, né? Você me convenceu, doutor Evelyn. Depois, se o presidente quiser, depois conversamos mais sobre isso, mas eu acho que o tempo não permite isso. Acompanho o relator, só com um pequeno acréscimo a conhecer, ele vai fazer. Tá ok. Conhecer dá para primeiro. Exatamente. Obrigado, doutor. Bom, passamos então ao 56 da pauta, recurso da PROCOMB. O doutor Luiz Paulo vai sustentar a relatoria da doutora Evelyn. Só acompanhamento. O doutor Luiz Paulo vai acompanhar. Obrigado, doutor Luiz.
Doutor Deli, fique à vontade. 56. Desatenção. Recurso especial da contribuinte contra o acórdão 1201001921, para a glosa de compensação de prejuízos por insuficiência de saldo, vez que o lançamento anterior reverteu este resultado. O recurso foi admitido quanto à necessidade de sobrestamento do processo na pendência de questão prejudicial e quanto à possibilidade de aplicação de multa contra a sucessora. Não sei se vocês perceberam, mas eu peguei um lote de sobrestamento, né? Vamos para mais um processo. A contribuinte pretende a reversão do indeferimento de pedido de sobrestamento do julgamento de recurso voluntário. Está tão parecido com o outro que eu estou até em dúvida se eu não troquei a minuta, mas acho que é isso mesmo. O contribuinte pretende a reversão do indeferimento de pedido de sobrestamento do julgamento do recurso voluntário, apresentado porque o auto de infração anterior que reduzira o prejuízo fiscal posteriormente utilizado estava em curso. Aponta que a pretensão foi acolhida mediante a resolução 1201/218, posteriormente afastada porque julgado o recurso voluntário no processo inicial, muito embora esse julgamento tenha sido embargado, como noticiado a presidência de turma em embargos opostos contra o acórdão recorrido. Gente, me dá um minutinho. O patrono está acompanhando? Eu não estou com o minuto errado, não, né? Está tão igual a outro processo, gente. É isso mesmo. Ele confirmou, só está com o minuto correto. É isso mesmo? Sim, senhor. Paradigmas 9202003177 reconhece a necessidade de sobrestamento até o trânsito em julgado de causa conexa. E o 9303000136 determina o sobrestamento na pendência de decisão que influencia nos fundamentos do lançamento, inclusive se a decisão está pendente de embargos e recurso especial. No mérito, a contribuinte defende o sobrestamento com fundamento no artigo 6º do atual RICARF e no artigo 313 do CPC em aplicação subsidiária. Subsidiariamente, questiona a possibilidade de lançamento na ausência de decisão definitiva no processo principal que consumiu os prejuízos posteriormente compensados, porque lá os prejuízos teriam presunção de liquidez e certeza porque escriturados. Questiona também o cabimento da penalidade em face de sucessora em relação a infrações cometidas pela sucedida por incorporação e apresenta os paradigmas aí indicados. Pede que o lançamento seja cancelado porque os prejuízos compensados não teriam sido definitivamente desconstituídos, além de ser incabível a multa, e requer o sobrestamento alternativamente. A Procuradoria defende a validade do acórdão recorrido por força do 509 do Rio e o cabimento da multa em razão de julgamento favorável nesse sentido em sede de recursos repetitivos no STJ. Acho que os processos estavam juntos e acabaram sendo separados por questão de pauta. Esse é o relatório, presidente. Vou ao voto, não vai ter sustentação, né? Vai ao voto, por favor. Não conheço o recurso especial em relação à multa contra a sucessora, porque a decisão recorrida e tem amparo na súmula CARF 113. Então, aqui, artigo 67, parágrafo 3º, impede o conhecimento do recurso. Na questão do sobrestamento, também não conheço. As circunstâncias materiais que estabelecem a vinculação entre os processos não afetam a caracterização da divergência, que assim é vista sob prisma estritamente processual. A possibilidade de julgar processo decorrente mediante aplicação de decisão de mesma instância proferida no processo principal, ainda que sujeita a embargo de declaração e recurso especial, ou seja, ainda não definitiva. Tal ponderação se faz necessária por 3 razões. Primeiro, eu já apresentei tudo isso, tenho certeza, gente. Primeiro, porque a contribuinte, para além de apontar a incerteza acerca das exigências feitas no processo principal, a qual somente deixaria de existir quando a decisão nele proferida fosse definitiva, também aduz que, enquanto tal decisão se verificasse, seriam os prejuízos
dotados de presunção de certeza e liquidez, e essa afirmação poderia representar a pretensão de rediscutir aqui a inadmissibilidade das glosas, o que não é objeto da divergência. Então, esclareço que esta alegação não foi examinada no acórdão recorrido, como antes demonstrado, havendo pré-questionamento, portanto, apenas quanto à necessidade de sobrestamento do processo decorrente, enquanto não há decisão definitiva no processo principal. E como sequer houve a constituição de divergência autônoma nesse sentido, com a apresentação de paradigmas que tratassem do tema, aquela segunda linha argumentativa não será apreciada caso se conclua pelo conhecimento do recurso especial na matéria que teve seguimento. Segundo esclarecimento, a vinculação dos processos referidos por decorrência é a premissa firmada definitivamente no acordo recorrido. Há questionamento apenas das consequências dessa constatação. Logo, não vou discordar dessa vinculação, embora dela discorde. Mas o que tem aqui é entendimento de que a redução de prejuízo e base negativas de 2001, porque promovida mediante lançamento ao longo de 2006, antes da destinação feita pela sucedida em 31 de 12 de 2006, já tornaria indisponível aqueles resultados negativos para compensação. Eu tenho posicionamentos aí nesse sentido, mas a discussão aqui já foi em favor da vinculação, então essa questão está superada. Terceiro aspecto que destaco é que, sob aquela ótica processual de dissídio jurisprudencial, as circunstâncias materiais dos casos analisados não afetam necessariamente a caracterização da divergência. Aqui é questão processual apenas. Contudo, o contexto dos paradigmas é distinto. O paradigma 9202003177, as circunstâncias materiais impediram qualquer discussão acerca de sobrestamento em razão da vinculação por decorrência entre os processos lá analisados. Lá se decidiu pela suspensão da exigibilidade do débito até julgamento do processo de reconhecimento do crédito destinado à sua extinção por compensação. A discussão era se o débito era exigível porque a compensação não foi homologada, e a decisão da segunda turma foi por suspender a exigibilidade do débito e não do processo. Lá, como o mesmo débito estava sendo discutido em 2 litígios administrativos, na compensação e no lançamento de débito não compensado, determinou-se a juntada destes para tramitação simultânea e consequente suspensão da exigibilidade do débito lançado. Não houve decisão sobre o sobrestamento do feito, só o sobrestamento da cobrança, e as providências daí são diversas, como detalhado mais extensamente no voto. No paradigma 9303000136, embora também se refira ao lançamento de débito não compensado vinculado à compensação, cujo indeferimento é discutido administrativamente, inclusive examinando a questão em face de legislação específica que regia a confissão de débitos e a sua compensação à época, traz em seu voto condutor a solução da questão da vinculação entre os feitos sob a ótica processual. Contudo, a decisão teve em conta o RICARF de 2007, o Regimento Interno dos Conselhos de 2007, que não trazia regra sobre sobrestamento e ensejou a aplicação subsidiária do CPC. No recorrido, foi aplicado o regramento específico que passou a estar presente no RICARF 2015, assim, somente ignorando essa circunstância que se poderia cogitar de dissídio jurisprudencial diante da similitude no ponto destacado pela contribuinte. A decisão do processo inicial está sujeita a alterações à vista da possibilidade de embargos e recursos. Ademais, apesar de o paradigma dizer que deve-se sobrestar a apreciação do feito até sua decisão final, a orientação final do voto condutor é no sentido de que devem os autos ser juntados para tramitação simultânea, de onde se pode inferir que os processos deveriam ser decididos simultaneamente a partir dali e não o processo decorrente permanecer sobrestado até a decisão final do principal. Assim, caso superada a impossibilidade de caracterizar divergência em cenários legislativos distintos, é de se concluir que o 9303.136 apenas caracterizaria divergência quanto à possibilidade de se aplicar a decisão do processo principal pendente de embargos opostos contra julgamento de recurso voluntário, porque a tramitação simultânea nela determinada permitiria que a decisão do processo principal fosse aplicada pela mesma instância que também estaria apreciando o processo decorrente. Então, agora, enquanto os senhores pensam, então eu estou negando conhecimento por essa razão e quero saber onde é que eu já proferi esse voto e como foi a decisão.
julgamos isso, o presidente estava presente, inclusive eu sugeri a Lívia que me acompanhasse pelas conclusões, por conta do CPC, e eu não sei quando foi isso. Obrigado, doutora Endeli. Todos confortáveis? Posso escolher? Doutor Gustavo, pois não? Pois não. Mas pode ir, pode ir. Doutora Lívia? Concordamos com você, de novo, Federico. Não consegui achar também que. Eu acho que é um dos processos da Vale, na sessão passada. Vale. Como foi, presidente? Como foi a decisão? José? Federico, sua memória é melhor que a minha. Eu acho que a gente discute isso no caso da Siemens, pode ser? Eu era presidente só 2 minutinhos. Vou pegar todo aqui. Não consegui te entender, Lívia. O aplicativo de área CPC, que fala sobre obra, que fala sobre O outro caso, com certeza, é o da Vale. Falta eu olhar a ata, mas eu não estou conseguindo entender a sua fala. Eu vou confirmar o que eu estou falando. Só registrar 9101006160, a Lívia, o Tozelli e o Gustavo me acompanharam pelas conclusões. Era essa mesma discussão de sobrestamento, e como eu entendia que o RICARF não era aplicável, que o CPC não era aplicável subsidiariamente ao RICARF desde 2016, quando houve a alteração, desde 2015, quando houve a alteração lá, o artigo 6º, determinando a questão do sobrestamento, então eu sugiro que vocês me acompanhem, que a Lívia me acompanhasse pelas conclusões. Do Gustavo, eu acredito que foi por isso também. O Tozelli talvez na mesma linha, mas eu não tenho certeza. E o que acontecia no processo da Vale, também, os processos foram julgados na mesma reunião de julgamento, e a contribuinte embargou só um dos processos e o outro teve seguimento. Por isso, e ela vinha alegando descompasso entre os processos quando ela não embargou os dois. E um veio para recurso especial. Doutor Tozelli? O caso que eu estava me referindo era outra discussão sobre esse caso. Eu acompanhei a relatora, presidente. Doutor Matosinho? Acompanhei a relatora. Era só conclusões, desculpa. Alexandre? Acompanha a relatora também pelas conclusões. Doutor Gustavo? Como já adiantado, eu sou acompanhado pelas conclusões, presidente. Eu acompanho a relatora. Processo 56, recurso da Procomp, não conhecido por unanimidade de votos. Acompanhado pelas conclusões, a doutora Lívia, doutor Tozelli, doutor Zinho, desculpa, doutor Alexandre e doutor Gustavo. Senhores, posso continuar? Ele se manifestou? Processo número 57, recurso da Fazenda Nacional, interessado da Cota Nordeste, acompanhamento do doutor Átila, relatoria do doutor Alexandre. Perfeito, presidente. Já está na pasta, item número 57 da pauta.
traço de recurso de divergência interposto pela Fazenda Nacional em face da empresa da cota Nordeste S.A. Função de face, melhor dizendo, do acordo 14.004/219, exceção do julgamento de 2020. Trago aqui a emenda, discussão de respeito à subvenção de investimento, aplicação da Lei Complementar 160, artigo 30, parágrafos 4 e 5 da Lei Constitucional 73, registro de depósitos de benefícios. A Fazenda Nacional alega a existência de divergência de interpretação entre o acordo recorrido e os acordos paradigmas em relação à interpretação do artigo 25 do decreto 7235/72 e artigo 5º 55 aqui, né, da Constituição Federal, pois, enquanto o colegiado apoia esse tipo de provimento no recurso voluntário com base no disposto na inovação introduzida pela Lei Complementar 160, quanto à caracterização da subvenção de investimento, sem que esta tivesse sido apreciada pela decisão da DRJ, a primeira turma, segunda Câmara, na primeira sessão, entendeu que a área da questão sobre enfoque da legislação nova, sem anterior apreciação pela DRJ, implica supressão de distância. Aqui trago o despacho de responsabilidade que admitiu o recurso. No mérito ainda vai alegar a supressão de distância, né, como principal argumento. O contribuinte, por sua vez, apresentou suas contrarrazões, alegando a ausência de divergência, pois o acordo indicado com paradigma determina o retorno dos autos de origem por motivo diverso, ou seja, a nulidade do acordo recorrido por conta do não conhecimento do recurso voluntário pela DRJ, pela suposta existência de demanda judicial versando sobre a matéria. No mérito, sustentei o contribuinte que não houve supressão de distância, pois todo o mérito do processo foi justamente a divergência do fisco com o tratamento ao contado do contribuinte sobre os benefícios fiscais, e acrescenta que a lei complementar, ela vem exatamente, de certa forma, tentar resolver essa questão. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Passe ao voto. No que diz respeito ao voto, primeiro eu trago aqui o dispositivo de admissibilidade, eu trazendo comentários gerais, e aí trazendo para o caso concreto, eu entendo não estar demonstrada a divergência da jurisprudência suscitada, porque a menção à Lei Complementar 160 no acordo corrida é meramente incidental, não se tratando do objeto do acordo. Vejamos o voto vencedor. Aí trago o trecho aqui, ó, preliminarmente decidido avaliar a eventualidade do acordo recorrido, a delegacia da Receita de julgamento não conheceu a determinação administrativa diante da incompetência da instância administrativa judicial. Aí, pulando aqui, né, entretanto, o regulamento já busca o lançamento de ofício foi efetivado para prevenir a decadência. Temos aqui uma ação de segurança. Aí, várias discussões aqui que eu vou falar, eu vou para o último parágrafo desse trecho, né? Com base na exposição acima, votou então o relator pelo conhecimento do recurso voluntário, dando parcial provimento e determinando o retorno dos autos para o novo julgamento da impugnação administrativa pela DRJ, especificamente quanto à exoneração da multa, assim como a superveniente Lei Complementar 160, sobre a caracterização dos sentidos fiscais estaduais como subvenção para investimento. Traz-se, portanto, situação fática muito distinta daquela do acordo recorrido, em que se analisou efetivamente o preenchimento das funções por exclusão subvenção da base de cálculo dos tributos. Durante o exposto, não conheço o recurso especial, por ausência de fática. Como voto, presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Quanto ao conhecimento, alguma consideração? Quando fala do caso concreto, parágrafo, só por isso que a menção da implementação interseccional fala de paradigma, e fala recorrido. E eu meu nome também. Paradigma. Aí você transfere o paradigma. Doutor Edeli? Essa referência que me deu um susto aqui, porque eu não tinha lido isso no recorrido também, e o outro susto inicial de sempre, Alexandre, essa ementa, né? Essa ementa apavorante aí, que não tem nada a ver com a matéria aqui
Fora isso, você foi no ponto, realmente aqui havia concomitância, mas outra matéria não apreciada, a referência no paradigma da Lei Complementar 170 é absolutamente irrelevante. Acompanhe. Obrigado, doutora Olivia. Mas a acompanha fica agora aí, ele manda voltar, porque a DRJ não tinha analisado nada do nosso comitante, que estava, não, mas tem que analisar, e ele, não passando, também analisa ele a implementação da então, nós temos Doutor Fernando. Susto é grande, mas depois o alívio é maior, né? Mas eu acompanho integralmente. Doutor José. Parece aqui não passa nada, né? Acompanha, presidente. Doutor Matosinho. Também acompanha tudo mesmo susto. Doutor Gustavo. Acompanha, presidente. Como eu não sou facilmente. Por unanimidade de votos que não conheceram o recurso da Fazenda Nacional. A essa hora, a faculdade sem tarefa. Bom, processo 58, relatoria do... Pois não. Ah, pois não. Eu acho que é presente, que o meu agora é um processo mais. Eu sei que o senhor vai fazer isso.